Olha a loucura que nós estamos vivendo. PGR, que já está acostumada a condenar todo mundo que fala a verdade no Brasil, agora voltou atrás. Olha onde que nós chegamos, gente. Nós tivemos que uma pessoa fugir do Brasil e o Gonê recuou. O Gonê recuou porque tomou proporções internacionais. PGR defende arquivamento contra a mulher que chamou Erika Hilton de homem. É isso mesmo. O Procurador-Geral da República, Paulo Gonê, manifestou-se a favor do arquivamento de um processo movido pela deputada federal Erika Hilton contra a influenciadora digital feminista Isabela Cepa. E a ação foi motivada por uma publicação feita por Isabela em 2020 nas redes sociais. Na ocasião, ela se referiu a parlamentar como um homem. O curioso é que esse arquivamento só veio depois que a influenciadora avisou que obteve asilo político na Europa em razão de ameaças de morte. E o Gonê, então, já com medo de tomar uma Magnitsky, acabou arquivando e tinha que arquivar mesmo porque é um absurdo, né? Mas vamos falar de outras informações aí mundo afora. O STF deu um golpe de Estado, afirmou o colunista do Wall Street Journal. É isso mesmo, um dos maiores jornais aí dos Estados Unidos disse que o Poder Judiciário do Brasil está seguindo nos mesmos caminhos de Hugo Chávez, né? Como exemplo aí de ditadores do século, que inicialmente controlaram as instituições do país, posteriormente perseguiram os seus opositores políticos. Sobre o STF e Moraes, a colaboradora do Wall Street Journal resgata casos que envolvem o tribunal e o magistrado. Ela cita, por exemplo, o inquérito das fake news, que segue aberto e sem perspectiva de conclusão há 6 anos. De acordo com a colunista, é simples definir o relator desse inquérito. Para Mary, Moraes está censurando críticos e prendendo oponentes sem nenhum controle político. Para cravar logo no título que o STF aplicou um golpe de Estado, Mary Anastácia O'Grady lembra que a corte foi responsável por anular, em março de 2021, a condenação do corrupto, então ex-presidiário Lula. Em contrapartida, o Supremo transformou em réu o ex-chefe de Estado, Jair Bolsonaro. Quem afirma não sou eu, é a colunista do Wall Street Journal. Houve um golpe de Estado no Brasil, mas não foi aplicado por Bolsonaro. Moraes, no alvo dos Estados Unidos, a Embaixada dos Estados Unidos no Brasil reproduziu uma publicação do governo americano feita no sábado, que acusa o ministro do STF, Alexandre de Moraes, de destruir a relação entre os dois países. O Christopher Landau, vice-secretário do Departamento de Estado dos Estados Unidos, publicou no X uma crítica direcionada a Moraes. Ele é o número 2 do Marco Rubio, que é o equivalente ao ministro das Relações Exteriores no Brasil, né? Vamos ver alguns trechos dessa publicação, eu vou ler aqui. Essa pessoa, se referindo ao Alexandre de Moraes, destruiu a relação histórica de proximidade entre Brasil e os Estados Unidos ao tentar, entre outras coisas, aplicar extraterritorialmente a lei brasileira para silenciar indivíduos e empresas em solo americano. A situação é sem precedentes e anômala, justamente porque essa pessoa veste uma toga judicial. Enquanto sempre podemos negociar com líderes dos poderes executivo ou legislativo de um país, não há como negociar com um juiz que deve manter a pretensão de que todas as suas ações são ditadas pela lei. Assim, encontramos-nos em um beco sem saída, onde o usurpador se encobre no Estado de Direito e os outros poderes insistem em se considerar impotentes para agir. O governo Lula comentou a mensagem, disse que a manifestação é um novo ataque frontal à soberania brasileira e uma nota divulgada pela gestão petista ainda falou em rechaço ao que considera reiteradas ingerências da Casa Branca sobre o Brasil. Consta, é aquele mundo do PT, do Brasil do PT, em que tudo é relativo, inclusive a soberania nacional, porque no fim das contas, quem ataca a soberania de alguém aqui é o Alexandre de Moraes, que quer aplicar leis contra cidadãos americanos, brasileiros residentes nos Estados Unidos, atropelando tudo por aqui. Sem dúvida, Lacombe, mas a reação está vindo em peso, né? Eu, na Revista Oeste, até usei
uma comparação que deu uma certa viralizada, eu tenho que dar os créditos à Flávia. Foi a minha mulher que falou disso outro dia, eu usei sem dar os créditos. Tá que nem Netflix, tá melhor do que as séries da Netflix. O Brasil está acompanhando de perto essa novela toda para ver quem vai vir subindo o tom contra o Alexandre ou quando vai vir uma nova sanção, tipo Magnitsky para sua esposa ou para algum outro ministro do STF. Né? Então, a chapa está esquentando. Hoje nós vimos o Jason Miller, né, falar que não vai descansar enquanto o Bolsonaro não estiver livre, o que significa punir, claro, o seu principal algoz. Vamos lembrar da premissa, né, das duas premissas que o Eduardo Bolsonaro e o Paulo Figueiredo falaram que usam na estratégia deles, e o Eduardo foi convidado para uma reunião com o próprio Donald Trump, né, isso é algo muito relevante. As duas premissas são: o Lula vai sempre falar besteira e ele quer o caos, né, ele é um agente do comunismo, do Foro de São Paulo, e o Alexandre de Moraes vai sempre dobrar a aposta. O Alexandre de Moraes está investido demais em seus crimes. Em pôquer, a gente diria que ele já deu all-in. Ele não tem mais como recuar. Agora, os colegas têm. Então, a gente começa a ver ventos de mudança, a gente começa a ver na imprensa, aqui e acolá, né, notícias de que não está um clima tranquilo, não está mais aquele oba-oba, não está mais ambiente de piada. Né? Quem vai perder visto primeiro? Segundo a coluna do Lauro Jardim está até mesmo num clima de desespero. Né? O Gayer também postou agora, o Gustavo Gayer, que está um clima de traição. Tem ministro que está pensando em começar a entregar colegas para se livrar da Magnitsky. A Magnitsky é uma bomba atômica financeira. Né? Como ela atingiu só a cabeça reluzente do Alexandre de Moraes e não da sua mulher e dos filhos que tocam o escritório nessa promiscuidade que só o Brasil tem, né, de cônjuges com escritórios que levam várias causas milionárias para o próprio STF, o Alexandre de Moraes e a sua família hoje estão relativamente imunes, porque ela consegue manter as contas e tudo, e a dona do dinheiro, porque o relógio que ele usa não pode ser comprado com salário de funcionário público, quem cuida do dinheiro é ela, a dona Viviane Barsi. Agora, se essas sanções forem estendidas à família, e a gente leu na imprensa também que se prepara um tsunami familiar, né? Se atingir a família, a esposa e os filhos do escritório, né, do Barsi, advogados, como é que fica a situação da família? É uma situação muito drástica. Né? Normalmente a gente está falando aqui de punições em regimes como venezuelano, cubano, Coreia do Norte, Irã, né? Em que eles estão totalmente fechados, já por meio de sanções, e desligados, desconectados do mundo ocidental. Mas essa não é a realidade do Brasil. O Brasil ele quer manter as aparências, as relações, mas a chapa está esquentando. Hoje mesmo nós vimos no Valor Econômico, a Gazeta também já deu destaque, que os Estados Unidos estão abrindo investigação no setor de inteligência sem precedentes para ver o grau de influência da China no Brasil. Agora, fresquinho, acabou de sair, coluna da Mary O'Grady no Wall Street Journal, falando que quem deu um golpe, esse aí é o da Gazeta, prepara investigação inédita sobre o avanço chinês em terras brasileiras, e a Mary O'Grady no Wall Street Journal falando que quem deu um golpe foi o STF. Aquilo que a gente vem denunciando aqui no 4x4 há vários domingos, mas está na boca do povo gringo. Está no Wall Street Journal, deu no Wall Street Journal, o jornal mais sério dos Estados Unidos. Né? Mary O'Grady, que é do board editorial do jornal, especialista em América Latina. Ela que vem denunciando abusos pontuais do STF, mas agora não, agora usou a palavra. Ela até me ligou essa semana, eu não pude atender, depois ela não conseguiu me ligar mais, devia ser para preparar essa matéria. Ela devia querer minha opinião, não sei, mas olha só, golpe. Golpe é uma palavra forte, porque eles usam, né, diante de um espelho, que é o que faz todo comunista. Então, Lacombe, a chapa está esquentando. Existe um clima de ventos de mudança, ventos vindo do norte. Né? Isso está deixando a população brasileira com mais esperança. São ventos alviçareiros. Se vai resultar na queda do Alexandre de Moraes ou não, o tempo dirá. Mas que com certeza hoje aumentaram as chances disso e ele está mais isolado, não resta dúvida. Ana, eu jogo para você então com a pergunta da Mari Matos, que veio por superchat. Obrigado, Mari. Uma pergunta para Ana. Num país sério, um juiz, entre aspas, com o nome Magnitsky, não deveria já ter saído do STF?
Claro, há muito tempo, mas o ministro, nesse caso, né, que não podemos falar juiz, porque não são juízes, mas eles têm, infelizmente, posição de juízes na nossa Suprema Corte, ele vai tentar carregar mais gente com ele. Ele vai tentar puxar para a vala, para o abismo, outros ministros do Supremo Tribunal Federal. Isso, para mim, está claro, e não sei se os outros ministros vão continuar comprando a briga do Alexandre de Moraes, porque o Alexandre de Moraes vai carregar outros nomes para a mesma vala em que ele se encontra. Um pária global. Alexandre de Moraes é um pária global. Agora, é curioso nessa fala do Gilmar Mendes, ele falar que a verdade do Supremo vai ser mostrada. O editorial, né, a peça hoje no Wall Street Journal, falando da Mary O'Grady, ela diz, quando ela... pode colocar, Franco, por gentileza, se puder de novo, o Wall Street Journal, essa matéria... muita gente acha que ela está falando só de agora, mas é um golpe de Estado da Suprema Corte no Brasil. Ela fala, nesse artigo, ela vai até 2019. Ela puxa lá de trás e mostra que este golpe começou em 2019, não é uma coisa de agora, né, que pegou todo mundo de surpresa. É um golpe muito bem planejado, arquitetado e que está conseguindo, primeiro, derrubar a República. Não temos mais República, Constituição, democracia, Congresso, não temos nada, mas agora está conseguindo derrubar relações diplomáticas muito sérias e históricas. Estou falando de Brasil e Estados Unidos. E ele falar de segurança jurídica, brincadeira, né? Agora, eu queria dar uma notícia que eu não consegui conversar, não consegui parar ainda essa semana para conversar até com os meus amigos no privado, mas eu queria deixar aqui em primeira mão. Pode até colocar os quatro, Franco, na tela, por favor, porque antes de ontem eu conversei com interlocutores do Departamento de Estado dos Estados Unidos. Foi uma longa conversa. E aí consta, eu queria te dar essa notícia, que a Lei Magnitsky, ela foi aplicada com pilares muito bem estabelecidos em você. Censura a um cidadão americano em solo americano com nome Rodrigo Constantino. E sabe o que mais eles fizeram, Consta? Eles foram lá atrás, nos Twitter Files Brasil, e eles leram todas as 541 páginas. Um trabalho belíssimo do Oliveira, do Davi Agape e principalmente do Michael Schellenberger, que foi quem levou tudo para o Congresso americano. Então, a Lei Magnitsky, eles aplicaram voltando nos Twitter Files Brasil. E seu nome está lá, consta. Então, nós temos que... Eu sei que sua vida se tornou um inferno. Você ficou sem passaporte brasileiro, sem conta, sem dinheiro, perseguido, sem rede social. Mas queria que você soubesse disso publicamente, consta. Os interlocutores falaram especificamente de você, que você, cidadão americano, foi censurado e que isso foi muito grave. E o que eu ouvi foi: Mr. President was very upset. O presidente ficou pé da vida, né? Para dizer assim o português. E seu nome mencionado, consta. Então, obrigado, Rodrigo Constantino. Foi difícil para você, mas você vai entrar para a história como um dos que derrubaram a tirania no Brasil. Que bom. O que você acha? Você está com
com informação também na manga aí sobre o racha no STF. Acho que não tem como você sustentar aquela história de ninguém larga a mão de ninguém, né? A gente desde o início percebe que há um racha, desde aquela tentativa do Moraes de impor uma nota oficial do STF assinada por todos os 11 ministros, o jantar no Alvorada, né, no dia seguinte, a aplicação da Magnitsky, se não me engano, na quinta-feira, lá no Alvorada, na quinta-feira da semana passada, só 6 ministros foram. O Edson Fachin fez questão de deixar claro, eu vim porque eu não queria ficar mal com ninguém, mas estou constrangido, não queria ter vindo, mas eu vou assumir a presidência do STF em setembro, então achei que era melhor vir. Então, o racha está anunciado desde então, né? E acho que entenderam um bocadinho, né, o que significa ser não mais um ministro. A gente tinha até que parar de chamar o Alexandre de Moraes, já não chamávamos de juiz, né? Agora acho que nem ministro do STF, a gente pode chamar só de... Claro que vai ter que repetir isso muitas vezes, mas é bom. É um sancionado, né, por violação de direitos humanos, Silvio. Pois é, Lacombe, eu acho que o Supremo Tribunal Federal nunca esteve tão pressionado como agora. Para mim, é um momento, desde a redemocratização do país, é um momento em que o Supremo está mais pressionado. De certa forma, o julgamento da ação penal 470, o julgamento do mensalão em 2012, mostrou para a sociedade quem era o Supremo. As pessoas passaram a entender quem era quem ali na corte, como é que funcionava, assistir a TV Justiça, né? As câmeras estão lá desde 2002. Aliás, foi o Marco Aurélio Mello, no mesmo ano da eleição do Lula, que determinou que a TV Justiça fizesse as transmissões das sessões. Mas a partir de 2012, o brasileiro passa a prestar atenção um pouco mais no STF. Era o julgamento do mensalão. Demorou muito. O mensalão é de 2005. Portanto, 7 anos depois. Mas agora, de fato, a pressão é muito maior. É uma pressão que vem de fora. E alguns termômetros, eu tenho como régua, todos nós aqui, jornalistas, aí há um bom tempo, quando a imprensa tradicional começa a dar alguns recados, e explico por que dar alguns recados. Determinados colunistas, Rodrigo citou agora há pouco Lauro Jardim, jornal O Globo, poderia citar também a Mônica Bergamo, jornal Folha de São Paulo. Nós sabemos que como as informações e por quem, qual é o canal que as informações chegam a essas colunas. Portanto, quando o Lauro Jardim, e eu não me refiro a essa publicação de agora, que foi citado, me refiro durante a semana, lá na quarta-feira, pela manhã, o Lauro Jardim põe uma nota e diz assim, 2 ministros do Supremo Tribunal Federal, e ele dá nome aos bois, Luiz Roberto Barroso e Gilmar Mendes, o decano e o presidente da corte estão sendo informados, foram informados, e no gerúndio seguem, né, estão sendo informados das decisões de Alexandre de Moraes quando elas já estão ali no sistema do tribunal. Ou seja, o Alexandre de Moraes apertou o Enter, já decidiu, não houve uma consulta prévia. É claro que isso é uma manifestação que vem de quem? Gilmar Mendes, Luiz Roberto Barroso, os dois ou de um deles. É evidente que sim. No mesmo dia, a Mônica Bergamo publica que os ministros estão insatisfeitos com a conduta de Alexandre de Moraes, que ele tem sido precipitado, que poderia, de alguma forma, rever a prisão do presidente Jair Bolsonaro. Ela utiliza o verbo reconsiderar. Então, eu acho que isso é um termômetro para a gente entender que há uma insatisfação ali dentro. Você citou, 5 ministros não foram ao jantar de desagravo ao Alexandre de Moraes, patrocinado pelo presidente Lula da Silva. E o Fachin só foi na condição de quase presidente da corte, né? Ele é o futuro presidente, mas ele já é quase, porque o Luiz Roberto Barroso sai de setembro para outubro, sai agora, né? A partir do próximo mês, na virada para outubro. Então, é evidente que não tem mais apoio. O apoio, né, o alicerce do ministro Alexandre de Moraes, ele vai ruindo. O decano, o Gilmar Mendes, ainda sustenta, pelo menos no microfone, algum apoio, que ele está seguro, que a corte está fechada, mas isso é do microfone. Isso não é algo que reflete a realidade da corte. Ademais, o Gilmar Mendes é quem alimentou a fera no gabinete ao lado. Portanto, ele não pode abandonar o Alexandre de Moraes. Foi ele quem alimentou a fera e principalmente porque ele era um dos interessados em sepultar a Lava Jato, trabalho que coube ao coveiro da Lava Jato, Dias Toffoli. Mas
O Gilmar Mendes é uma espécie do cérebro ali, nesse núcleo duro do Supremo. Então, eu acho que hoje, quem está fechado com Alexandre de Moraes é a primeira turma. É o Flávio Dino, é o Cristiano Zanin, a Carmen Lúcia também, mas ela não foi ao jantar. Eu acho que é mais ou menos esse o apoio que ele tem na primeira turma. Se determinadas decisões, principalmente o inquérito que trata é difícil até falar em golpe, né? Da farsa do golpe, para ser bem preciso, subir para o plenário, vai ter um desfecho diferente. Então, é tudo desconfortável para finalizar, e penso eu que isso é um racha que é para sempre. Esse racha, não há nenhuma possibilidade de reunião, justamente porque todos eles estão apavorados com a sanção americana. A sanção americana, a lei Magnitsky, é o elemento que não era previsto na equação do que iria acontecer no Brasil durante os 4 anos de governo Lula. Desde que o Lula foi reabilitado para ser presidente da República, com isso eles não contavam. Todos eles têm interesses fora, têm patrimônio fora do Brasil, as esposas têm escritórios de advocacia no exterior, principalmente a futura sancionada, a Viviane, a mulher de Alexandre de Moraes. Uma pergunta que não quer calar. Será que realmente uma pressão internacional, da imprensa internacional, de outros países, poderia interferir no julgamento de um caso aqui no Brasil? Resumindo, será que pressão de fora pode mudar os rumos do judiciário brasileiro? Aconteceu um caso essa semana que eu acho que responde essa pergunta. Essa pessoa aqui, Isabela Cepa. Isabela Cepa é uma influenciadora feminista, e eu quero que você grave essa palavra. Ela é daquelas feministas fervorosas de nunca usar gilete e ter cabelo no sovaco. E um dia ela decidiu fazer um artigo sobre uma eleição aqui no Brasil. Nesse artigo, ela disse que o feminismo no Brasil parece que não está dando muito certo, porque afinal de contas, a mulher mais votada para vereador em BH era um homem. Preste atenção. Disse a Isabela, a mulher mais votada é um homem, ou seja, dizendo que homens que acreditam ser mulheres estão roubando o espaço de mulheres de verdade. E olha o que acontece. Feminista ameaçada de prisão por dizer que Erika Hilton é homem, recebe asilo na Europa. A justiça condenou essa pessoa, essa feminista, eu acredito que foi a 15 anos de cadeia, vou ler a matéria aqui, mas foi 25 anos de prisão. A influenciadora e ativista feminista Isabela Cepa obteve status de refugiada em um país europeu. Ela enfrenta processo no Brasil que pode somar até 25 anos de prisão por ter dito em suas redes sociais que a deputada federal Erika Hilton, do PSOL, é um homem. É de São Paulo, né? Vereadora de São Paulo. A Isabela formalizou o pedido de refúgio em junho de 2025. De acordo com o site de notícias feministas Redux, ela conseguiu o status de refugiada com o apoio da Agência da União Europeia para Asilo. O país que acolheu a ativista está em sigilo por questões de segurança. No Instagram, Isabela agradeceu o apoio. Viver como apátrida, sendo perseguida por falar o que penso, significa ser forçada a abandonar tudo de novo. Escreveu, e mesmo sem poder trabalhar legalmente, vocês me deram algo que ninguém tira, o conforto e dignidade. Uma brasileira, ou seja, mais um caso de uma pessoa do Brasil, uma brasileira, que tem que fugir do Brasil por causa de um judiciário que saiu completamente do controle. O problema, ela é esquerdista e ela criticou uma pessoa mais esquerdista ainda, que é a queridíssima Erika Hilton. Olha só, falou que Erika Hilton é um homem, crime 25 anos de prisão. Olha a loucura que nós estamos vivendo. Falou que Erika Hilton é homem, já basta, 25 anos de prisão. Agora, esse caso tomou proporção internacional. A imprensa do mundo inteiro começou a falar de uma feminista que teve que fugir do Brasil porque ela foi condenada a 25 anos de prisão por ter falado que um homem é homem. Resultado disso. Hoje sai essa matéria que eu quero mostrar para vocês. PGR, isso mesmo, o Gonê, que fala que nunca vai sofrer interferência. Recusa a ação de Erika Hilton contra a feminista que a chamou de homem. Preste atenção. Esse caso da deputada, eu tenho que falar isso, senão eu vou preso, Erika Hilton,
já levou vários processos, ela já processou várias pessoas, e muitas inclusive perderam. Mas quando um processo gerou uma possível prisão de uma feminista que teve que fugir do Brasil para não ser presa pelo sistema judiciário brasileiro, o Gonê voltou atrás. Não teve sanção Magnitsky, não teve visto cancelado, simplesmente a pessoa recebeu asilo em outro país, o que escancarou a podridão do judiciário brasileiro, e a PGR, que já está acostumada a condenar todo mundo que fala a verdade no Brasil, inclusive quando fala que um homem é homem, uma mulher é mulher, agora voltou atrás e disse que o que ela fez não foi homofobia. Olha onde que nós chegamos, gente. Nós tivemos que uma pessoa fugir do Brasil para não ser presa pelo crime de transfobia, porque ter falado falou uma coisa normal. E o Gonê recuou. O Gonê recuou, o Ministério Público recuou porque tomou proporções internacionais. Onde que eu quero chegar? Sim. Um judiciário ensandecido, completamente lunático, repleto de pessoas ideologicamente sequestradas, sim, podem sofrer interferências quando o assunto extrapola as fronteiras nacionais. Quando o assunto se torna capa de revista e jornais do mundo inteiro, mostrando a podridão que se transformou o judiciário brasileiro, eles podem voltar atrás. Quarta-feira, agora, dessa semana, é o dia das alegações finais da defesa do Bolsonaro. Depois das alegações finais, vem o veredito. Depois das alegações finais virão os votos dos ministros da primeira turma. E dependendo dos votos desses ministros, eu garanto para vocês, a vida deles pode se transformar num inferno ou a gente pode voltar à normalidade. Tudo vai depender do quão disposto eles estão a se agarrar à sua vaidade ou o quão disposto eles estão a voltar à normalidade. Eu não sei, sincero, qualquer que seja o resultado, vai ser muito ruim para eles. Eles estão numa sinuca de bico, não tem como fugir. Um grande abraço, tchau. Bom, pessoal, esse foi mais um vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa o like aqui para fortalecer nosso canal. Logo eu volto trazendo mais informações da política para vocês. Um forte abraço, fiquem todos com Deus e até a próxima.